Olá, criativos, tudo bom? Eu espero que sim. Algumas semanas atrás teve aí a polêmica da Dora com a Doma Arquitetura sobre o apartamento alugado. E vocês já sabem toda a história, quem não sabe procura aí, que não vamos falar de polêmica aqui, mas depois disso o pessoal comentou muito sobre a questão de valer a pena ou não reformar apartamento alugado. E depois dessa polêmica aí só se fala em outra coisa, A polêmica já foi, mas essa questão, essa dúvida continua. Afinal de contas, vale a pena ou não reformar um apartamento alugado? Hoje eu vim falar com vocês sobre isso. Primeiro de tudo, não necessariamente precisa ser um apartamento, pode ser outro tipo de imóvel, mas afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena reformar esse imóvel se ele é alugado? Então a gente tem aí que levar em consideração que uma reforma muitas vezes vai trazer aí uma personalização do ambiente, uma adaptação para suas necessidades, trazendo maior conforto, atendendo a sua necessidade do dia a dia basicamente. Mas existe também uma valorização desse imóvel e um gasto que você vai ter com ele. Então a primeira coisa de tudo que você precisa fazer é verificar o seu contrato e conversar com o proprietário. O que acontece, gente? O famoso combinado não sai caro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o seu proprietário sobre a possibilidade de fazer uma reforma. O que a gente tem que lembrar é que a pessoa que ela está alugando o imóvel, ela não está alugando o imóvel por bondade, ela está visando um lucro nesse imóvel. Então, tem o seu lado que você quer fazer melhorias, mas também tem o lado do proprietário que ele quer rentabilizar aquele imóvel. Então, você tem que verificar ali e combinar com ele se ele aceita ou não fazer essas melhorias e talvez abater no aluguel, talvez ele assumir a parte de material, você de mão de obra e ajustar o contrato. O que acontece é que às vezes as pessoas fazem um combinado por boca ou esquecem de fazer esse ajuste no contrato. Se você está reformando, você tem que usufruir desse ambiente por mais tempo. Então você tem que olhar como qualquer outro investimento. Você vai aumentar o valor do imóvel, mas em compensação você já está ali. Então o mínimo ali que você tem que negociar ou é fazer uma parceria em questão dos valores, dos custos, ou você fixar ali um valor de aluguel por tanto tempo. E se você tiver interesse, por exemplo, em comprar esse imóvel depois, colocar lá no contrato que você tem prioridade de venda e talvez com preço melhor e fazer uns ajustes ali na questão contratual para você não sair perdendo, para você não reformar esse imóvel, depois o imóvel valorizar e essa valorização cair bem em você em relação ao valor do aluguel e você não ter como pagar depois. Segunda dica, planejamento é tudo. Então, você precisa ali planejar quanto que você vai gastar e as intervenções que você vai fazer. Nada melhor do que você ter um projeto para isso. Inclusive, se for em apartamentos, muitos condomínios aí, muitos síndicos, muitos gestores, eles solicitam aí que você atenda a norma de reforma, que é a 16.200, e você precisa aí fazer um plano de reforma com cronograma, falando quem vai entrar, quem vai sair, quais são as empresas responsáveis, qual é o responsável técnico e mostrando o projeto e várias outras coisas. Então você precisa ter um planejamento do quanto que vai custar e quanto tempo vai demorar. Porque a gente tem que lembrar também que você vai estar pagando um aluguel nesse prazo. Então você tem que adicionar o valor do aluguel no custo da reforma. Então se a reforma for durar 3 meses, você tem que adicionar no custo da reforma esses 3 meses que você não vai estar habitando aquele imóvel, você não vai poder estar usufruindo desse imóvel. A outra dica que eu dou para vocês é: faça o mínimo de alterações possíveis, principalmente quando a gente fala aí em questão estrutural. Primeira coisa, evite ao máximo qualquer coisa que tenha a ver com a parte estrutural, porque você vai precisar aí de uma avaliação estrutural, talvez um reforço e adaptações. Isso vai custando cada vez mais caro. Então, opte por itens que você não vai gastar tanto, como uma pintura ou alguma adaptação no forro de gesso, ou alguns pontos específicos, mas nada muito drástico, porque você tem, claro que lembrar que existe um custo-benefício. Quanto mais modificações você faz, maior o custo e menor vai ser, o seu aproveitamento final. Outra dica que eu dou para vocês é: invista em itens removíveis. Então, se você vai fazer ali algum armário, alguma coisa, alguma decoração, verifique se você pode retirar ela depois. Você podendo retirar e reaproveitar,
o seu prejuízo ou o seu custo, né, seu investimento, na verdade, porque você está investindo no seu conforto, então isso não é um prejuízo, ele vai ser menor, porque você consegue adaptar para onde você for. Então, se você mandar fazer uma mesa, alguma coisa que você consiga retirar, ou uma ilha, ou outros itens que você consiga remover depois, você não vai ficar no prejuízo caso você não seja reembolsado, né? Você vai ter aquele investimento e você vai poder levar ele com você. E a quinta dica, mais ou menos importante, é: antes de fazer essa questão da reforma, compare os imóveis que já estão reformados com o seu. Então é claro que você vai ter ali um custo-benefício e é por isso que você está querendo reformar para adaptar às suas necessidades. Às vezes é a localização, às vezes ali é o espaço que você tem naquele imóvel que você não encontrou tão facilmente, mas vale sim a pena você comparar o valor que você paga nesse imóvel, se ele for, por exemplo, um valor mais barato do que o padrão, e o valor que você pagaria no imóvel já reformado, porque existe sim uma dor de cabeça, existe um desgaste e existe ali, né, um custo de você fazer essa reforma. Você tem que comparar, um imóvel reformado, ele é mais caro, mas eu tenho tais benefícios. Eu reformar para adaptar a minha personalidade ao meu jeito e às minhas necessidades, ele tem tal custo que ele vai ser diluído ali junto com o valor do seu aluguel mensal. E será que vale a pena? E se o proprietário realmente não querer fixar o valor do aluguel por mais tempo, te dar preferência de venda ou coisas do tipo, será que vale a pena? Então, vocês têm que colocar tudo isso na balança e comparar com outros imóveis que já estão ali, com várias reformas, já estão com várias melhorias e que adaptam mais à sua necessidade e verificar o custo-benefício. Esse daqui eu estou pagando mais barato, mas preciso de alguns ajustes. Esse daqui é mais caro, mas já está pronto. E aí, o que vale a pena para você? Ou seja, você tem que colocar tudo isso na balança e verificar o custo-benefício. Vale a pena ou não vale a pena? Aí você vai dizer. Em muitos casos vale a pena sim, porque você adapta às suas necessidades, mas tem que ser conversado. Como eu disse no início do vídeo, o combinado não sai caro. Então você combinando com o proprietário e você fazendo todo o planejamento ali do que você vai gastar, quanto tempo que vai durar, quais são as documentações necessárias, tem uma parte burocrática também aí nessa questão da reforma. Você colocando tudo isso na ponta do lápis, você vai verificar se vale mais a pena você reformar ou procurar um imóvel já reformado, já com várias modificações que vão trazer benefícios para vocês. Existem casos que vale a pena e existem casos que não vale tanta pena. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Já deixa seu like, se inscreve nesse canal que ajuda muito e vamos aí para o próximo vídeo. Até a próxima!